Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e maravilhoso Pai abençoe a cada um de vocês neste dia que se inicia. Hoje eu vou falar um pouquinho com você a respeito da guerra espiritual, da batalha espiritual que existe, sim, entre as forças do mal e o povo de Deus, o povo que serve a Cristo. E é uma batalha, uma luta muito real. Só que muitas pessoas, e infelizmente até mesmo crentes, não entendem isso, não percebem isso, né? E um dos truques do maligno, um dos truques de Satanás, é justamente fazer a pessoa não acreditar que existe uma guerra espiritual. Mas olha, esse assunto de guerra espiritual, batalha espiritual, é revelado na Bíblia. Nós que cremos em Cristo e nós que somos chamados de crentes, nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para a gente, é a palavra revelada de Deus para a gente. Então, na Bíblia é revelado aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem ouvir, é revelado para a gente aquilo que com os nossos sentidos físicos nós não conseguimos perceber e jamais conseguiríamos saber, ter conhecimento, se não tivesse revelado na Bíblia. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é tão importante, ela é fundamental, ela é essencial para a gente. Vamos ver isso já já e também veremos como você pode se sair vencedor nessa guerra espiritual, porque muitas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, coisas ruins eu quero dizer, são devidas a essa questão da guerra espiritual. Existe um inimigo oculto, existe um inimigo que se disfarça para tentar destruir a sua vida, mas quando você, pela Bíblia, começa a aprender sobre essas coisas e como proceder, então você começa a virar o jogo, você começa a virar essa situação em seu favor, tá bom? Antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim o YouTube avisa você quando a gente lançar um vídeo novo, ok? Se você quiser também, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e coloque nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos colocar todos esses nomes num caderno de orações e vamos orar por eles, tá bem? Olha só, esse assunto de guerra espiritual, ele é um assunto muito extenso, é muita coisa para se falar. Então, nesses poucos minutos que nós temos aqui, antes da oração que faremos daqui a pouco, eu vou tentar resumir o mínimo, pelo menos, para você poder ter uma noção. Tá bem? E vamos começar lendo o que o Espírito de Deus, o que o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo e ele deixou isso escrito nas páginas da Bíblia. Ouça só, Carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Olha o que está escrito, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Gente, só um versículo, mas isso aqui já mostra muita coisa para a gente, muita coisa mesmo, Ouça bem, olha, primeiro o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma luta, existe uma batalha nesse mundo onde nós estamos, mas Paulo aqui não está se referindo à batalha carnal, não é a batalha de um país contra o outro, embora exista, isso aí existe, infelizmente, mas ele não está falando disso, ele não está falando de uma luta entre facções criminosas, ele não está falando de uma luta entre seres humanos, porque ele fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Veja, sangue e carne é uma referência a seres humanos.
Então a nossa briga, a nossa luta, a nossa batalha não é contra seres humanos, não é contra pessoas, e sim contra espíritos. Porque no finalzinho do versículo, olha o que ele diz: a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. Então, a nossa luta, existe uma luta que não é contra pessoas, mas sim contra as forças espirituais do mal. Claro que ele aqui fala de outros tipos de forças espirituais, né? Ele fala desde a mais forte até a mais fraca, vamos dizer assim. Então, essas forças espirituais do mal, nós sabemos por outras partes da Bíblia que são os demônios, né, liderados pelo seu chefe, Satanás. E a natureza desses espíritos, a natureza, quer dizer, eles são assim e não conseguem ser de outro modo. É uma natureza maligna, eles só sabem fazer o mal. Por exemplo, lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele nos revela o que eles fazem, o que esses espíritos malignos fazem, né? Então ali o Senhor Jesus fala assim, em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, aí quando ele fala ladrão, é uma referência a Satanás, tá? É uma referência a Satanás, tá bom? Então, ele fala, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Só isso. Mais nada. Veja, quando ele fala ladrão, que é uma referência a Satanás, ele também está se referindo a todos os demônios, porque todos os demônios têm a mesma natureza do seu chefe, Satanás, que é roubar, matar e destruir. Eles não conseguem fazer outra coisa. Você sabe que nem arrependimento eles têm, porque a natureza desses seres malignos, né, um dia foi boa, eram anjos, né, anjos de Deus, mas um dia se rebelaram contra Deus e a natureza deles se transformou, mudou, virou para o mal, e aí não muda mais, serão sempre assim. Agora, esses seres malignos, diz a Bíblia, são em numerosa quantidade, né? E eles estão pelo mundo aqui. Quando ele fala aqui, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. As regiões celestes aqui é a atmosfera ao nosso redor. Por isso que em outra parte da Bíblia, o apóstolo Pedro fala assim, olha, o diabo anda em derredor, buscando a quem possa devorar. Melhor dizendo, o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Então, ao nosso redor, sim, tem muitos seres malignos, né? Existem também os anjos de Deus, é claro, né? Mas, olha só, esses seres malignos são aqueles seres que provocam as pessoas, que influenciam as pessoas, né? As pessoas que não estão em Cristo ou até aquelas que estão em Cristo, mas vivem dando lado para o diabo. Por isso que numa outra parte da Bíblia, aqui mesmo em Efésios, capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo fala assim, olha, nem deis lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo fala isso para os crentes, não é para os descrentes. Ele fala para os crentes. Se um crente der lugar para o diabo entra na vida dele, ou pelo menos influencia a vida dele, para que ele possa se dar mal no final. Então, meu amigo e amiga, você que está passando por problemas de luta na sua casa, problema com o marido, problema no casamento, problema com os filhos, sabe? Problemas com a sogra, parece que vive naquele pé de guerra, um ofendendo o outro, você não gosta da sua nora, você não gosta da sua sogra, sempre fica implicada com eles, sabe? Você que tem problemas aí com o seu marido é uma pessoa tranquila, boa, fiel, né? Mas de repente ele virou a cabeça por causa de outra mulher, né? De repente você que é o marido aí está me ouvindo agora, a sua esposa era uma esposa tranquila, né? De repente ela virou a cabeça por causa de outro homem, sei lá, devido a vários motivos, né? Como eu sempre digo, num casamento, sempre as duas partes, quando um casamento não vai bem, né? As duas partes sempre têm responsabilidade, não é só de um, né? Às vezes é mais de um do que de outro, mas os dois têm responsabilidade. Por exemplo, o marido não dá atenção para a mulher, né? Aí o diabo fica tentando ela para procurar outro homem. Mas se o marido tivesse dado atenção para ela, ela não ia ter olhos para outro homem.
Tá entendendo? Eu não estou justificando o erro de ninguém, tá? Eu só digo para você que um casamento é assim, né? As duas partes são responsáveis. Mas quando você entende que você pode até ter dado lado para o inimigo, né? Deu lado para o inimigo, mas você começa a compreender que é o inimigo que começou a provocar tudo isso, né? Então você já começou a despertar para a realidade espiritual, né? Que o teu inimigo não é o teu marido que te traiu ou a amante dele, né? O teu inimigo não é a tua sogra, não é o teu sogro, não são os teus irmãos de sangue. Sabe, às vezes entre irmãos de sangue tem problemas, né? Por exemplo, enquanto os pais estão vivos, os irmãos estão tudo bem. Quando os pais morrem, né? Aí começa aquele brigueiro medonho por causa de herança. E às vezes a herança nem tão grande mas fica um ofendendo o outro, magoado com o outro, cara virada com o outro, sabe? Isso aí tudo, a fonte disso é espiritual. Sempre tem um espírito maligno ali perturbando. É o que chamaríamos em outra época de encosto, né? Aquele encosto, né? Só que não é a gente que morreu, não, tá? Os demônios são seres espirituais. Gente que morreu não fica nessa terra. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Aqui na terra não fica, tá? Mas os demônios que estão aqui há muitos séculos, eles que muitas vezes se fazem até passar por quem morreu, porque são impostores. Eles conseguem se disfarçar até em anjos de luz, como diz a Bíblia, né? Quanto mais em alguém falecido. Mas eles vêm perturbar, eles vêm provocar, eles influenciam a pessoa a olhar você com maus olhos, sabe? Eles começam a instigar um contra o outro. Então, meu amigo e amiga, a tua luta, ela não é carnal. Não adianta ficar brigando com o teu filho porque ele usa droga, sendo que a fonte, né, o motivo inicial dele ter começado a usar drogas foi um espírito maligno. Então não adianta querer bater nele, xingar ele, ofender, porque não resolve, não é? Então, o que você faz numa situação dessa? Bom, sabendo que a fonte primária desses problemas são demônios, são espíritos malignos, né? Como Paulo fala aqui, então você tem que usar armas espirituais para combatê-los. Você não pode combater um demônio com um punho, dar um soco no queixo dele. Ele não é matéria, ele é espírito, ele é espiritual, né? Então você tem que usar armas espirituais. E quais são essas armas espirituais que um crente tem? Bom, um crente tem várias armas espirituais. Por exemplo, no próprio capítulo 6 de Efésios, se você ler depois na sua Bíblia, leia o capítulo 6 inteiro. Ali o apóstolo Paulo fala de uma armadura espiritual. A armadura é um equipamento para combate, né? Só que no nosso caso, embora ele use termos que nós conhecemos como capacete, escudo, espada, cinturão, né? Lógico que se referem a coisas espirituais. Então ele usa uma linguagem figurada, né? Para explicar certas coisas. Mas nós temos uma coisa que você pode usar agora, duas coisas, aliás, que você pode começar a usar agora. Primeiro, você vai usar o nome de Jesus. Sabe por quê? O nome de Jesus é uma arma espiritual para a gente. Quando nós aceitamos a Jesus, não antes, somente depois de aceitarmos a Jesus, nós recebemos de Jesus a capacidade de usar o nome dele. Nós, quando usamos o nome de Jesus, estamos como se estivéssemos usando uma procuração, representando Jesus aqui na Terra. Uma procuração é isso, né? Alguém te representa, alguém se coloca no seu lugar, né? Com o seu nome. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse aqui. Tá? Então, você pode repreender os espíritos malignos em nome de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, certa vez, no livro de Atos dos Apóstolos, ele repreendeu um espírito de adivinhação, que era um demônio, né? E disse assim, ó, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dessa jovem. E na mesma hora, diz a Bíblia, o espírito maligno saiu. É isso. Então você pode usar o nome de Jesus. Quando você perceber na sua casa, no seu trabalho, um ambiente, uma atmosfera carregada, uma coisa ruim, sabe? Você vai entender que é uma coisa maligna. Então não brigue com as pessoas, não ofenda, não grite, não berre. Olha, chamar para conversar é uma coisa. Entrar em contenda, em bate-boca, discussão, xingamento, é a pior viagem que você faz. Você perde a sua razão. Você acaba sendo prejudicado. Então o que você faz? Vai num canto lá e fala assim, ó,
esses demônios que estão aqui agindo neste lugar. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo espírito de contenda, espírito de inveja, espírito de olho grande, você que está usando aquela pessoa para ter inveja de mim. Não fica com raiva da pessoa que tem inveja de você, não. A pessoa, você ora por ela e abençoa, como Jesus falou. Mas aquele espírito maligno, né, que está influenciando aquela pessoa, esse você repreenda. Então você faz isso como Jesus fazia, como Jesus ensinou a gente a fazer, né? Por exemplo, no Evangelho de Marcos, Jesus disse, olha, aquele que crê em meu nome, no meu nome vai expulsar demônios. Então expulse o nome de Jesus, tá? Essa é uma das armas, o nome poderoso de Jesus, que inclusive você pode usar contra enfermidades também. Em nome de Jesus, a enfermidade sai desse corpo, tal. Muito bem. Da sua mente também, viu? Você pode usar o nome de Jesus, a sua mente às vezes, o próprio inimigo vem tentar influenciar você, deixar a sua mente perturbada, né? Fazer você perder o sono, ficar pensando em coisa ruim. Você pode fazer, coloca as tuas mãos sobre a sua própria cabeça e repreenda esse espírito de perturbação. Você vai dizer, em nome do Senhor Jesus, espírito maligno, sai do meu pensamento, da minha mente, espírito de loucura, eu te mando em nome de Jesus, sai agora. Você pode fazer isso daí, tá bom? Então essa é uma arma. E a outra arma? A palavra de Deus. A palavra de Deus, aqui na carta de Paulo aos Efésios, ela é comparada a uma espada. Ora, para que serve uma espada? Para ferir o inimigo, não é? Qual é o nosso verdadeiro inimigo mesmo? São as pessoas? Não, são os demônios, os espíritos imundos, os espíritos malignos, né? Então Jesus, por exemplo, ele resistiu a Satanás no deserto, na tentação do deserto, com a palavra de Deus. Cada vez que o inimigo vinha tentar Jesus, cada vez que Satanás vinha tentar Jesus, ele dizia, está escrito, e citava a Escritura. Faça a mesma coisa. Vem, por exemplo, uma perturbação dizendo que você vai morrer, né? Você vai morrer, agora você vai morrer. Você vai falar assim, ó, você usa as duas armas. Primeiro, repreenda Satanás. Eu te repreendo, espírito da morte. E segundo, está escrito, o meu Senhor Jesus veio me trazer vida, e vida com abundância. Eu tenho vida, e vida com abundância. Eu não vou morrer, eu vou viver. Em nome de Jesus. É isso, está usando a palavra de Deus. Vem aquele espírito imundo dizendo que você não vai conseguir pagar suas contas, honrar o seu nome. Então você vai dizer, em nome de Jesus está escrito, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Está lá em Filipenses capítulo 4. Então você pode usar essa palavra também, não é? Ou o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Gente, tem que conhecer a Bíblia, né? Tem que aprender, tem que memorizar os versículos. Não só memorizar, compreendê-los, né? Gente, é um processo, mas se você fizer, você vai conseguir, tá bom? Mas o basicão de tudo é isso aqui, tá? Então, entenda, não brigue, não perca o seu tempo, não perca o seu precioso tempo, ficando magoado com ninguém, chateado com ninguém, perdoa essas pessoas. Saiba que por trás delas está um mal. E aí você ora repreendendo aquele mal em nome de Jesus, tá bom? Você não sabe que bem você faz para você mesmo e também para a pessoa que está sendo usada muitas vezes pelo inimigo para atingir você, tá certo? Entendeu como é que faz? Vamos orar agora? Você gostaria de pegar um copo com água? Vai lá e pega, coloca aí, nós vamos abençoá-lo no final. Não quer pegar porque não acredita nisso? Não tem problema, como Jesus disse, faça segundo a sua fé, tá bom? Se você estiver enfermo ou tiver com perturbação na cabeça, põe a mão, né? E nós vamos repreender esse mal, tá certo? Oremos ao Pai. Pai Celeste, Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado por mais este dia, muito obrigado pela bênção derramada, muito obrigado pela Tua misericórdia para conosco. Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, os nossos pecados, os nossos erros, que não haja impedimento, Pai, à nossa oração hoje. Se erramos em algo, Pai, consciente ou inconscientemente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos purifique no sangue de Jesus. Pai amado e santo, essa pessoa pecou no sentido de ficar magoada, até xingou as pessoas, falou palavrão, Senhor, amaldiçoou alguém de tanta raiva que ela estava. Mas agora que ela entendeu, Pai, que não é a carne e o sangue, mas sim a nossa luta é contra os espíritos malignos, ela te pede perdão, perdoa, Pai. Releva o que essa pessoa falou no momento de nervosismo. Agora, Pai, usando o nome de Jesus e a Tua palavra, nós entramos em confronto com todo o mal espiritual que há na vida dessa pessoa. E eu digo a você, espírito de contenda, espírito de separação, de divórcio,
espírito de suicídio, espírito de bebida alcoólica, que tenta fazer essa pessoa se embriagar, espírito imundo, que está fazendo essa pessoa arriscar o seu dinheiro em jogos de azar, que fica tentando essa pessoa, dizendo que dessa vez ela vai ganhar, mas ela não vai ganhar, porque você, espírito imundo, é um mentiroso e um enganador. Então, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo você, espírito das trevas, espírito da morte, espírito do vício, espírito do jogo, espírito da contenda, espírito da traição, espírito do adultério, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Todo mal que tiver nessa casa, espírito mandado por obra de feitiçaria, por obra de magia branca, magia negra, eu repreendo todos vocês e exijo: saiam dessa casa, saiam dessa família, saiam da vida dessa pessoa agora. Todo mal que foi mandado por colega de trabalho, pessoas invejosas, que mandaram, que até entraram em contato com espíritos malignos para destruir essa pessoa que ora comigo, eu ordeno a vocês: saiam dessas pessoas agora, voltem para quem mandou vocês e saiam dessas pessoas em nome de Jesus. Pai Santo e amado, te damos graças, Senhor, porque a tua palavra diz que no nome de Jesus expulsaríamos demônios, nós os que cremos, e nós cremos, Pai, cremos num Deus que é verdadeiro, fiel, que não pode mentir, cuja palavra é o teu próprio trono, Senhor. A tua palavra é o Senhor e não pode ser desmentida. Então, Pai, confirma essa palavra na vida dessa pessoa que ora comigo. Também, Pai, antes de abençoar a água, eu te peço, abençoa essa pessoa que está enferma, seja esse espírito de enfermidade repreendido, espírito de enfermidade sai dos ossos dessa pessoa, das pernas dela, da bexiga dessa mulher, também deste homem, espírito imundo, sai destes rins, do canal da uretra, sai do canal da urina, em nome de Jesus, todo mal, sai de uma vez por todas, em nome de Jesus, e não volte mais. Pai Santo, te damos graças por este momento, eu te peço que o Senhor abençoe esse copo com água, coloca nele a tua unção e o teu poder, e no beber desta água que essa pessoa receba o seu milagre, e que este milagre seja para a tua honra, Senhor, e tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba beba aí da sua água se você colocou, tá bom? Eu vou colocar no canal um audiolivro, né, chamado 7 Outros Espíritos. Daqui a alguns dias já vai estar disponível aí. E é um livro que fala sobre esse assunto. Então o livro se chama 7 Outros Espíritos, tá bom? Que é essa expressão se encontra num dos evangelhos, onde Jesus fala sobre 7 espíritos piores do que um outro espírito maligno, né? Então, vou colocar esse audiolivro daqui a uns dias, tá bom? É algo mais longo, né? Mas aí vai ouvindo em partes, né? E vai te dar uma boa direção espiritual nessa área, tá certo? Deus te abençoe poderosamente nesse dia e até o próximo vídeo.